O avião voou ao longo do corredor sul e sua última posição foi no meio do Oceano Índico, a oeste de Perth. Após 12 longos anos de silêncio, os cientistas reabriram o caso do MH370 em 2026. Novos dados, arquivos sigilosos e sinais esquecidos foram finalmente examinados novamente. O que descobriram não trouxe conforto. Pelo contrário, gerou ainda mais medo e perguntas mais incisivas. Será que o avião desapareceu por uma razão mais sombria do que um simples acidente? Acompanhe-nos enquanto desvendamos um arquivo que nunca foi aberto. No período que se seguiu ao desaparecimento do voo MH370, a tristeza gradualmente se transformou em incerteza. Enquanto as famílias lamentavam também, acompanhavam atentamente cada comunicado das autoridades em busca de respostas. No entanto, em vez de clareza, encontraram ainda mais confusão. As autoridades malaias tiveram dificuldades de comunicação desde o início, fornecendo declarações ambíguas, inadequadas e, por vezes, imprecisas. As discrepâncias entre os relatos civis e militares alimentaram ainda mais o ceticismo público, particularmente quando informações contraditórias foram divulgadas sobre a localização do avião e a data do último contato. Com o passar do tempo, as críticas tornaram-se mais acentuadas. Numerosos comentaristas acreditavam que os detalhes estavam sendo revelados gradualmente, sugerindo um esforço deliberado para ocultar a narrativa completa. O ex-ministro interino dos Transportes da Malásia, que também ocupou o cargo de ministro da Defesa, descartou qualquer sugestão de discórdia entre as nações envolvidas nas buscas. No entanto, especialistas em relações internacionais apontaram para problemas subjacentes de confiança. Conflitos regionais persistentes relacionados a fronteiras, segurança e inteligência dificultaram a colaboração. Cada nação relutava em divulgar informações sensíveis, resultando em um fluxo de comunicação lento e restrito. Um acadêmico chinês observou que a busca carecia de unidade, com cada país conduzindo suas próprias operações em vez de colaborar como uma equipe coesa. Essa abordagem prejudicou a eficácia geral dos esforços de busca. Apesar disso, houve alguns desenvolvimentos positivos, como a permissão concedida pelo Vietnã para que aeronaves chinesas sobrevoassem seu espaço aéreo, o que foi visto como um gesto de boa vontade. No entanto, essa cooperação foi de curta duração, pois o Vietnã reduziu seus esforços de busca após reclamações de seu vice-ministro dos Transportes sobre a falta de resposta da Malásia às solicitações de informações. A China também se irritou. Autoridades chinesas, falando através da mídia estatal, aconselharam a Malásia a assumir o comando total da missão e a ser mais transparente com o público. O Ministério das Relações Exteriores da China reforçou posteriormente esse apelo. A principal fonte de conflito foi a informação. Inicialmente, a Malásia recusou-se a divulgar os dados originais de radar dos militares, considerando-os demasiado sensíveis. Contudo, sob crescente pressão, o governo acabou por ceder. Analistas militares ofereceram informações sobre o motivo de tanto sigilo. O acesso a detalhes específicos do radar pode revelar as capacidades de um sistema e sua eficiência no rastreamento de objetos, enquanto outras nações podem possuir seus próprios radares ou dados subaquáticos. Compartilhar essas informações poderia potencialmente expor posições de defesa confidenciais, principalmente de submarinos que navegam no mar da China Meridional. A demora em alterar a direção das buscas foi um fator determinante. Somente 3 dias após o desaparecimento do avião, uma empresa britânica de satélites sugeriu que a aeronave poderia ter se desviado das áreas de busca originais. A informação que indicava uma possível rota alternativa para o norte ou para o sul só foi divulgada muito tempo depois, quando o primeiro-ministro da Malásia abordou o assunto. A Malaysia Airlines esclareceu que os dados de satélite exigiam uma análise aprofundada,
antes que qualquer conclusão pudesse ser tirada. Os dados foram compartilhados confidencialmente com investigadores internacionais e, em seguida, enviados para análise mais aprofundada. Quando a análise foi finalmente concluída, os investigadores britânicos chegaram de forma independente às mesmas conclusões. Enquanto as autoridades discutiam informações e estratégias, as famílias voltaram sua atenção para outra preocupação. Eles insistiram em ter acesso completo à lista de itens transportados. Acreditavam que isso poderia revelar o verdadeiro conteúdo do avião naquela noite fatídica. O governo malaio recusou-se a compartilhar o manifesto, alegando razões relacionadas à segurança do país. Até hoje, certas partes do manifesto permanecem inacessíveis. Os poucos detalhes que vieram à tona apenas alimentaram ainda mais as especulações. Investigadores confirmaram posteriormente que uma seção do registro de carga havia sido alterada após a decolagem do voo. Uma remessa foi inserida no sistema logo após a decolagem do avião, o que era altamente irregular e deveria ter motivado uma investigação oficial. Em vez de realizar uma revisão formal, o registro foi discretamente modificado e, em seguida, lacrado. A carga em questão era proveniente de uma área restrita do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, próxima à base aérea real da Malásia, em Subang. A documentação classificava o dispositivo como eletrônico especial, sem mencionar o fabricante, o proprietário ou o destinatário em Pequim. Essa falta de informação gerou preocupação, especialmente considerando que esse voo desencadeou a maior operação de busca da história da aviação. Priorizar a transparência teria sido mais apropriado nessa situação. No entanto, as perguntas foram recebidas com relutância em fornecer respostas. Havia preocupação com relação a outro objeto presente na aeronave. 200 quilos de baterias de íon lítio estavam sendo transportadas no avião. Essas baterias têm tendência a superaquecer e pegar fogo em situações específicas. Um incidente anterior em Dubai, onde um avião de carga caiu devido a um problema semelhante com a carga, gerou preocupação. A semelhança entre as duas situações era preocupante. As autoridades da Malásia afirmaram que as baterias estavam embaladas com segurança e declaradas corretamente. Desconsideraram quaisquer preocupações sobre possíveis perigos. No entanto, especialistas em aviação não ligados ao governo permaneceram céticos. Alguns especialistas teorizaram que um incêndio gradual poderia ter causado a propagação de gases tóxicos por toda a cabine da aeronave, levando a uma falha nos sistemas de comunicação e obrigando os pilotos a mudar de rota. Houve também quem especulasse que o incêndio poderia ter causado o mau funcionamento de equipamentos vitais, resultando na falha do transponder e no desaparecimento da aeronave da detecção por radar. No entanto, mesmo essas hipóteses não conseguiram esclarecer o motivo das alterações na documentação da carga. Se as baterias eram comuns e inofensivas, qual a justificativa para lacrar os registros? Qual o motivo para impedir que inspetores internacionais examinassem as imagens das câmeras de segurança da área de carregamento? Conforme a investigação avançava, cada pergunta sem resposta gerava novas hipóteses. Surgiram especulações sobre o possível envolvimento de equipamentos militares confidenciais na carga. Alguns teorizaram sobre a possibilidade de recursos de pesquisa secretos fazerem parte da carga. Algumas pessoas suspeitaram que um erro administrativo inocente havia se transformado em um grande problema devido à falta de comunicação e aos atrasos. Com o passar do tempo, a suspeita superou a tolerância. Se a carga era comum, se não representava nenhum risco, então o silêncio não fazia sentido. Por que manter o caso fechado por tanto tempo? Por que deixar a dúvida crescer sem controle? Continue conosco enquanto aprofundamos o assunto. O arquivo que mudou tudo. 5 anos após o misterioso desaparecimento do voo MH370, um pesado silêncio pairava sobre as famílias em todo o mundo. Muitas pessoas estavam convencidas de que todas as pistas haviam desaparecido há muito tempo. No entanto,
Em 2019, um documento inesperado surgiu na França, trazendo nova vida ao caso intrigante. Esse evento renovou a esperança, mas também reacendeu sentimentos profundos de ansiedade nos familiares afetados. As descobertas foram reveladas durante uma investigação judicial iniciada por familiares de cidadãos franceses que estavam a bordo do avião desaparecido. Um deles era pai de 3 vítimas e estava determinado a buscar respostas que não seriam esquecidas. Com vários cidadãos franceses a bordo, a França tinha o direito de conduzir sua própria investigação independente. Juízes franceses reavaliaram discretamente provas que não haviam sido analisadas a fundo anteriormente. As descobertas foram preocupantes. O documento confidencial revelou que uma caixa de 90 quilos foi incluída na lista de carga após o avião ter decolado de Kuala Lumpur. Essencialmente, o container foi listado em documentos oficiais, apesar de ser contra as normas da aviação. Normalmente, não se pode adicionar carga depois que um avião decola. No entanto, o registro permaneceu inalterado, dando a ilusão de que a carga sempre esteve lá. O relatório confirmou que a aeronave transportava uma carga total de 10.806 quilos. Essa carga incluía 4 contêineres contendo mangostões, uma fruta tropical com peso total de 4.566 quilos. Também foi mencionado um carregamento de baterias de íon lítio. Investigadores malaios entrevistaram os responsáveis pelo manuseio das frutas e os importadores chineses para descartar a possibilidade de sabotagem. Nenhuma evidência incriminatória foi encontrada. A remessa incluía baterias de íon lítio com peso total de 2.453 quilos. De uma unidade da Motorola Solutions, na Malásia, as baterias foram enviadas para Tianjin, na China. Embora embaladas de acordo com os padrões globais, elas não foram submetidas a verificações adicionais no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur antes de serem embarcadas. Essa falta de inspeção gerou preocupação devido ao risco de incêndio que as baterias de íon lítio representam quando superaquecem. Casos anteriores de incidentes semelhantes levaram à implementação de regulamentações mais rigorosas no setor da aviação. O documento francês causou preocupação não apenas pelas baterias e frutas, mas também por uma caixa extra. Após a investigação, constatou-se que a carga foi registrada no sistema depois da decolagem da aeronave. O manifesto final mostrava apenas a caixa sem detalhes sobre quem a enviou, o que havia dentro ou como foi gerenciada. Nenhuma justificativa ou ajuste foi fornecido. Ela simplesmente foi adicionada misteriosamente. Os investigadores não estavam convencidos de que se tratava apenas de um erro inocente. Suspeitavam que pudesse ter havido adulteração de registros oficiais. O que levantou ainda mais suspeitas foi a ausência de qualquer documentação comprovativa. A ausência do número da guia aérea na caixa foi particularmente alarmante. Esse número é crucial para monitorar a movimentação de qualquer remessa entre países. Sem ele, o pacote não poderia ser rastreado, verificado ou autenticado. As imagens de vídeo do terminal de cargas naquela noite em particular nunca foram divulgadas. Os funcionários da alfândega da Malásia optaram por não esclarecer como um pacote não confirmado conseguiu passar pela segurança e embarcar em um avião com destino ao exterior. Cada vez que se recusavam a dar uma explicação, isso só alimentava mais dúvidas e ceticismo. O silêncio se tornava cada vez mais ensurdecedor a cada pergunta sem resposta. Especialistas em aviação começaram a investigar possíveis causas. Alguns especularam que a falta de informações indicava algo confidencial. A empresa responsável pela gestão da área de carregamento de cargas lidava tanto com remessas comerciais quanto militares. Se o container continha itens restritos, sua omissão nos documentos oficiais poderia ter sido deliberada. No entanto, esse cenário levanta implicações alarmantes. Isso sugeriu que os passageiros e a tripulação estavam sem saber compartilhando a aeronave com carga destinada exclusivamente ao uso militar.
Alguns propuseram uma teoria diferente envolvendo questões técnicas. Eles teorizaram que se a carga contivesse itens com propriedades magnéticas ou químicas qualquer, pequena instabilidade poderia ter levado a interferências ou superaquecimento na parte inferior da aeronave. Com a presença adicional de baterias de íon lítio a bordo, o risco potencial teria sido ainda maior. Uma série de eventos graduais e imperceptíveis pode ter resultado em danos a sistemas vitais de voo sem que nenhum alarme imediato fosse acionado. As autoridades francesas entraram em contato formalmente com a Malásia para obter mais detalhes. Eles solicitaram documentos, esclarecimentos e a possibilidade de consultar os registros. No entanto, as autoridades malaias não atenderam a essas solicitações. Continuam insistindo que toda a carga foi minuciosamente inspecionada e não representava nenhum risco. Essa declaração não tranquilizou nem abordou nenhuma preocupação. Então, como o avião desapareceu, vamos descobrir. Naquela noite, o céu ficou em silêncio. Pouco depois da meia-noite de 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou sem problemas do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. Esperava-se que o voo fosse uma tranquila viagem noturna para Pequim, apenas mais um voo de rotina. O Boeing 777 transportava 239 passageiros, cada um com suas próprias aspirações, ambições e famílias que aguardavam ansiosamente sua chegada. As condições meteorológicas eram calmas e a aeronave estava em boas condições. A tripulação a bordo era experiente e qualificada. Não havia indicação de que algo pudesse piorar. Às 1h19 da manhã, a voz calma do capitão Zahari Ahmad Shah podia ser ouvida no rádio, enquanto ele se despedia da torre de controle e confirmava a próxima frequência. A conversa foi rotineira e tranquila, sem qualquer senso de urgência. Mal sabiam que aquelas seriam as últimas palavras ouvidas do voo. Pouco depois, a aeronave desapareceu dos radares civis. Apesar das repetidas tentativas de estabelecer comunicação, os controladores em Kuala Lumpur não obtiveram resposta. O voo MH370 havia repentinamente silenciado. Naquele momento, o mundo desconhecia que a aeronave não havia desaparecido repentinamente. Surpreendentemente, o radar militar revelou a verdade mais tarde. Assim que desapareceu do radar civil, o avião fez uma curva acentuada e retornou sobre a Malásia. A aeronave rumou para oeste, em direção ao Estreito de Malaca, de forma calculada. Subia e descia, alterando sua altitude com propósito. Cada ação demonstrava organização, não desordem. Ficou claro que alguém estava no controle e sabia o que estava fazendo. O voo MH370 permaneceu indetectável pelos sistemas de rastreamento convencionais por quase 1 hora, enquanto seu transponder que comunica a identidade e a localização da aeronave ao controle de tráfego aéreo era deliberadamente desativado. Esse simples ato transformou a aeronave de passageiros altamente segura em uma entidade invisível, dificultando sua identificação ou monitoramento por meios padrão. Somente o radar militar tinha a capacidade de detectar o objeto misterioso que cruzava o espaço aéreo. O radar indicava que o avião voava perto da ilha de Penang, de onde o capitão era originário. Depois disso, mudou de rumo para noroeste, desviando-se da rota planejada. Analistas apontaram posteriormente que a rota seguiu de perto os limites de detecção do radar. O avião conseguiu navegar pelos espaços entre as áreas de vigilância da Malásia, Tailândia e Indonésia. Não se tratava de uma simples manobra sem rumo, mas sim de uma manobra deliberada que exigiu perícia, sincronismo preciso e um profundo conhecimento das capacidades militares regionais. O radar militar registrou o último contato com o MH370,
próximo à fronteira do espaço aéreo da Malásia, às 2h22 da manhã. A partir desse momento, a aeronave desapareceu das comunicações dos sinais de navegação e da vista. O avião sumiu em um vazio silencioso, sem deixar vestígios ou testemunhas. A ausência de som não era absoluta. Satélites em órbita ao redor do planeta ainda estavam captando sinais. Entre eles, um satélite de comunicações britânico chamado Inmarsat-3F. Detectou algo fora do comum. Mesmo após o desaparecimento da aeronave, sinais fracos e automatizados continuaram sendo transmitidos para o espaço por horas. Esses sinais não eram de socorro, mas sim breves confirmações eletrônicas de que o sistema de satélites do avião ainda estava funcionando. Da noite até o amanhecer, um total de 8 sinais foram captados. Pareciam chegar em intervalos regulares, quase como se a aeronave estivesse se comunicando com os céus. O último sinal foi recebido de uma área desolada no sul do Oceano Índico conhecida como o Sétimo Arco. Naquela época, o significado desses sinais era um mistério para todos. Ao analisar os sinais, os engenheiros observaram flutuações na frequência denominadas efeitos Doppler. Essas variações indicavam atividade. Em vez de flutuar sem rumo ou descer o avião, estava viajando consistentemente para o sul. O movimento sugeriu pilotagem deliberada. Essa descoberta teve um impacto profundo, indicando que o MH370 permaneceu no ar por aproximadamente 7 horas após seu desaparecimento do radar. Se tivesse ocorrido uma crise repentina na aeronave, o sistema de satélite teria parado de funcionar instantaneamente. No entanto, o sinal permaneceu ativo, indicando que os sistemas de bordo ainda estavam funcionando. Isso sugeria que a unidade de energia auxiliar estava operacional. O combustível estava sendo monitorado, a altitude estava sendo controlada e a aeronave não estava abandonada à própria sorte. Às 8h19 da manhã, o último sinal apresentou uma mudança repentina, indicando uma queda brusca, possivelmente significando o fim da aeronave. Apesar da ausência de chamadas de socorro, sinalizadores de emergência ou destroços visíveis, o oceano ocultou qualquer vestígio. A única evidência de que a aeronave continuou voando muito além do momento em que se acreditava que havia desaparecido foram esses sinais tênues. Que força sustentou o avião em voo se os ocupantes estavam incapacitados? Quem optou pelo silêncio? Quem conduziu o MH370 para o imenso abismo? O simulador que nunca parava. Ao entrarem na residência do capitão Zaharie Ahmad Shah, os investigadores buscavam informações, não respostas definitivas. Em vez de descobrirem soluções concretas, depararam-se com a misteriosa presença do avião desaparecido, escondida em seu computador. Surpreendentemente, nas profundezas do disco rígido, encontraram informações perturbadoras que deixariam os futuros investigadores perplexos. Os dados do simulador de voo assemelhavam-se muito à trajetória do voo final do MH370. Os documentos foram descobertos em 2014 e oficialmente verificados em 2016 pelo Departamento Australiano de Segurança nos Transportes. A trajetória seguida foi gerada por computador, levando para o sul até uma área isolada no oceano. As coordenadas coincidiam quase perfeitamente com a rota sul determinada pelas informações do satélite Inmarsat. Era inegável a semelhança. A jornada digital terminou na mesma área desolada onde o avião real desapareceu. Muitos pesquisadores ficaram perturbados com essa descoberta. A simulação indicava uma viagem solitária para o nada, sem volta, ou destino alternativo, apenas um vasto oceano. Assemelhava-se muito aos últimos momentos do voo MH370, levando alguns a acreditar que era uma forte prova de que o piloto
havia premeditado o desaparecimento do avião. À medida que o interesse pela teoria crescia, as pessoas começaram a analisar o caráter do capitão Zahari. Aqueles que o conheciam o descreviam como um indivíduo contemplativo e introvertido. Ele possuía um intelecto aguçado e era meticuloso em suas atividades profissionais. Sua paixão pela aviação era profunda e evidente nas incontáveis horas que dedicava a aperfeiçoar simulações de voo por conta própria. Aqueles que lhe eram próximos notaram uma tendência ao isolamento em suas interações pessoais. Ele era educado, reservado e preferia a solidão à socialização. Psicólogos foram convidados a analisar as informações disponíveis. Alguns sugeriram que os dados do simulador indicavam um comportamento calculado e intencional. Eles opinaram que o comportamento demonstrava um planejamento minucioso e não uma decisão repentina. Surgiu a teoria de que a viagem para o sul poderia ter sido meticulosamente praticada com a intenção de evitar a detecção e o resgate. Aos olhos desses especialistas, o simulador não era apenas para entretenimento. Ele era utilizado para treinamento. No entanto, mesmo com essa explicação, havia lacunas significativas na história. A trajetória real do MH370, conforme revelada por informações de satélite, não foi errática. Ele não se dirigiu para seu fim de forma precipitada. Em vez disso, manteve um curso constante por quase 7 horas. O avião manteve sua altitude, controlou sua velocidade e utilizou o combustível de forma muito eficiente. Esses detalhes indicaram um senso de ordem e gerenciamento cuidadoso. Isso não condizia com a imagem de uma pessoa em estado de colapso emocional. Isso representou um dilema complexo. Se o objetivo era encerrar o voo rapidamente, qual a lógica por trás da escolha de uma rota que prolongasse o tempo de voo da aeronave? Por que optar por conduzi-la suavemente até um dos pontos mais distantes do oceano, em vez de concluir a viagem mais cedo? A duração prolongada do voo parecia exigir paciência, planejamento estratégico e concentração inabalável. Os últimos sinais de satélite suscitaram algumas preocupações. A análise dos últimos sinais do Inmarsat revelou ajustes complexos que indicavam um profundo conhecimento da aeronave e um planejamento meticuloso por parte do operador. Essa atenção aos detalhes levou os especialistas a questionarem a validade de uma explicação simplista. Para aumentar a confusão, houve a ausência de um sinal de socorro ou de uma mensagem de despedida. Quando os pilotos encerram voos deliberadamente, normalmente deixam algum tipo de comunicação. Mas neste caso, houve silêncio absoluto, o que gerou preocupação entre os investigadores. Devido às incertezas persistentes, novas teorias começaram a surgir. Alguns especialistas questionaram se o capitão Zahari manteve total controle nos últimos momentos. Também surgiram especulações sobre uma possível manipulação externa ou intervenção remota. Embora essas teorias não tivessem validação oficial, persistiram na mente das pessoas. O comportamento consistente e quase robótico do voo continuou alimentando o ceticismo. Havia outra pessoa no controle da aeronave. Ou o capitão estava simplesmente cumprindo ordens em uma situação estressante. Vamos analisar. Broken Ridge. Em uma região remota no sul do Oceano Índico, existe um local de extremo silêncio e profundidade, onde o som parece desaparecer completamente. Conhecido como Broken Ridge, este vasto planalto subaquático é marcado por enormes fendas, algumas das quais se estendem por quase 6,5 km de profundidade. O oceano acima é caracterizado por escuridão, frieza e turbulência. Para inúmeras famílias em busca de informações sobre o paradeiro do voo, MH370 Broken Ridge passou a representar um sentimento de otimismo cada vez menor. Broken Ridge não é uma seção típica do fundo do mar. Ela se estende por centenas de quilômetros e é moldada por intensas pressões geológicas. Abaixo da superfície, o terreno é fraturado, retorcido e marcado.
Vigorosos riachos submarinos atravessam a área transportando sedimentos como se fossem córregos invisíveis. Qualquer objeto que afunde ali pode ser transportado por grandes distâncias, desde o ponto inicial de afundamento e eventualmente coberto por camadas de areia e rocha. O Dr. Vincent Line, um físico marinho, foi atraído por esse local tranquilo, acreditando que as zonas de busca designadas estavam incorretas. Ele achava que os esforços de busca estavam concentrados muito ao norte. Utilizando seus modelos exclusivos de correntes oceânicas e dados de satélite sobre deriva, ele examinou o verdadeiro movimento da água em março de 2014. Sua pesquisa indicou uma narrativa contrastante. De acordo com suas descobertas, os destroços do voo MH370 não teriam permanecido nas áreas previstas. Em vez disso, teria sido arrastado em direção sul e oeste, transportado por correntes marítimas profundas em direção aos limites externos de Broken Ridge. O Dr. Line acreditava que o avião que caiu no oceano próximo ao Arco Sul teria sido impulsionado por correntes em direção a um platô secreto onde os destroços poderiam ter afundado nos sedimentos profundos, desaparecendo eventualmente. Seu estudo estava alinhado com os padrões reais do oceano durante o incidente, capturando as forças dinâmicas do vento, da temperatura e da profundidade, em vez de apenas cenários hipotéticos. Em 2018, a Ocean Infinity, uma empresa privada que utiliza veículos subaquáticos autônomos de última geração, realizou um levantamento sonar na área. Essas máquinas sofisticadas conseguiram explorar extensas áreas do fundo do oceano, capturando imagens detalhadas de locais remotos, inacessíveis aos humanos. Os resultados do levantamento revelaram uma descoberta surpreendente. Sob as camadas de sedimentos, varreduras de sonar revelaram a presença de múltiplos objetos metálicos de tamanho considerável. Esses objetos misteriosos foram localizados em uma região sem registros de naufrágios. Inicialmente podem ter sido confundidos com formações rochosas comuns devido à sua aparência. No entanto, sua textura lisa e bordas precisamente definidas sugeriam um nível de organização não encontrado tipicamente em formações naturais. O Dr. Line e seus colegas examinaram cuidadosamente as imagens. Eles estavam convencidos de que um dos itens apresentava semelhanças com o tamanho e a forma geral da fuselagem de um Boeing 777. As implicações eram significativas. Se comprovadas, poderiam indicar que o avião havia sido localizado possivelmente em um local particularmente isolado e de difícil acesso no planeta. Os resultados foram enviados tanto para o Departamento Australiano de Segurança nos Transportes quanto para as autoridades da Malásia. A resposta foi um muro de silêncio. Não houve verificação nem rejeição. A informação parecia se perder em meio a montanhas de burocracia e discrição. As autoridades simplesmente disseram que não havia evidências definitivas de destroços da aeronave. Não divulgaram todos os mapas de sonar. Não esclareceram as formações encontradas. O Dr. Line ficou alarmado com essa reação, pois acreditava que ela indicava uma descoberta significativa que estava sendo mantida em segredo. A complexidade geológica da região de Broken Ridge é reconhecida há muito tempo com suas anomalias magnéticas e abundância de minerais. A presença de objetos metálicos na área poderia ter diversas origens, incluindo origens potencialmente mais antigas ou desconhecidas. O mistério se aprofundou com a introdução dessa possibilidade. A identificação imprecisa dos objetos pode ser a razão da hesitação. A pesquisa do Dr. Line viu um ressurgimento do interesse no final de 2018. Investigações recentes sobre a deriva oceânica indicaram que os destroços descobertos nas costas africanas poderiam ter se originado na região da dorsal mesoatlântica. As trajetórias das correntes oceânicas estavam alinhadas com suas previsões anteriores. Apesar de não ter recebido aprovação para uma nova missão de busca, o financiamento não foi liberado. A Malásia e a Austrália
declararam oficialmente que as buscas foram suspensas por tempo indeterminado. A comunidade internacional mudou o foco de sua atenção. O vasto oceano guardava seus segredos. Para os entes queridos das pessoas a bordo da aeronave Broken Ridge, se transformou em mais do que apenas um ponto geográfico. Transformou-se em um mistério intrigante, escondendo soluções que ninguém parecia preparado para desvendar. As profundezas dessa área representam um desafio significativo até mesmo para a tecnologia de sonar mais avançada. Os sinais se distorcem, as imagens ficam indistintas e as máquinas lutam para manter a nitidez. É um local remoto onde a verdade pode escapar à detecção sem esforço. O silêncio que mais se fez ouvir em 2018, quando o último relatório de investigação do voo MH370 foi divulgado, era o silêncio que a comunidade internacional aguardava ansiosamente pela verdade. Os familiares buscavam compreensão. Os observadores desejavam respostas definitivas. No entanto, o relatório forneceu pouca informação e estava repleto de dados de radar, censurados registros de data e hora, omitidos e detalhes suprimidos sobre sinais de satélite. Por fim, o relatório afirmou que as autoridades não conseguiram identificar a verdadeira razão por trás do desaparecimento da aeronave. Após essa conclusão pacífica, profundas fissuras começaram a surgir, levando diversos especialistas internacionais ligados à investigação a se retirarem. Em vez de concederem entrevistas coletivas ou emitirem declarações contundentes, optaram por renunciar silenciosamente. Posteriormente, foi revelado que eles haviam sofrido influência política. A disponibilidade de gravações de radar foi restringida e informações sobre as cargas foram repentinamente retidas. Oportunidades que antes eram acessíveis foram discretamente bloqueadas. Outros países também permaneceram em silêncio. Tailândia, Indonésia e Índia se recusaram a compartilhar as informações de seus radares militares daquela noite, alegando preocupações com a segurança nacional. Na Malásia, investigadores teriam enfrentado dificuldades para acessar as gravações das inspeções de carga. Os pedidos foram rejeitados ou adiados até serem esquecidos. Os repórteres que cobriam a história enfrentaram desafios semelhantes ao tentar obter informações. A divulgação dos registros de comunicação foi bloqueada. As empresas de satélite se recusaram a divulgar informações técnicas. Especialistas antes muito solícitos de repente se tornaram indisponíveis para entrevistas. Cada questionamento sem resposta só contribuiu para o clima de silêncio que se instaurava. Mais tarde, os membros da equipe de busca confirmaram as suspeitas de muitos. Ao falar com a imprensa internacional, revelaram que foram aconselhados a não questionar a lista de carga. Nos casos em que surgiram dúvidas sobre a carga do avião, as conversas foram direcionadas para outro rumo. Algumas pessoas mencionaram que partes das informações de satélite eram classificadas como restritas e acessíveis apenas a autoridades governamentais de alto escalão. O crescente nível de informações confidenciais alterou a percepção pública sobre o desaparecimento da aeronave. A tragédia aérea inicial transformou-se gradualmente em um cenário diferente. Questionou-se o nível incomum de sigilo em torno de um voo civil de rotina. Especulou-se sobre a possibilidade de materiais importantes estarem sendo transportados na aeronave. Alguns chegaram a suspeitar que vários países estivessem colaborando para ocultar informações cruciais. Documentos importantes permanecem inacessíveis após 10 anos, sendo deliberadamente retidos pela Malásia, China e Austrália. As famílias dos desaparecidos estão em um limbo, sentindo-se como se estivessem sendo mantidas intencionalmente no escuro. Esse silêncio parece proposital, como se tivesse sido tomada a decisão de reter informações cruciais. O desaparecimento do voo MH370 se transformou em muito mais do que apenas uma aeronave desaparecida. Agora representa um quebra-cabeça complexo, influenciado por ações humanas,
avanços tecnológicos e a dinâmica das relações de poder. Seja a misteriosa carga a bordo ou o desvio intencional da rota planejada, as misteriosas transmissões via satélite que duraram 7 horas e os subsequentes documentos confidenciais contribuem para uma suspeita perturbadora. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.